Bom dia, caríssimos irmãos em Jesus. Uma alegria imensa, do fundo do nosso coração, a gratidão por nós podermos nos reencontrar aqui, na certeza de que a espiritualidade de luz, a equipe, o Dr. Bezerra de Menezes, o mentor espiritual dessa casa, já há muito tempo preparou esse ambiente para nos receber a todos, na certeza que nós viríamos aqui beber nessa fonte bendita de luz do Evangelho, que nos acalenta, que nos traz o conforto, que nos elucida as nossas maiores dificuldades, para que assim nós possamos entender a nossa vida aqui nesse planeta Terra. Às vezes com uma carga mais pesada, às vezes não tão pesadas assim, mas estamos cumprindo a nossa meta reencarnatória, mas com o objetivo de nós crescermos, de nós evoluirmos, de nós olharmos a nossa trajetória espiritual com paz, com luz, na certeza de que nós nunca estamos sozinhos, que a espiritualidade, que Deus nosso Pai, que é o nosso Pai de amor e bondade, que Jesus, o nosso guia e mestre, o nosso modelo, estão sempre prontos a nos acolher, nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva. E para nós iniciarmos a nossa tarefa dessa manhã, eu convido a todos nossos irmãos aqui para que, se desejarem, fechar os olhos, respirar profundamente, deixar fluir essas energias de paz, de luz, de bênção, agradecendo primeiramente a oportunidade da vida, agradecendo por podermos caminhar, falar, ouvir, divisar toda a beleza da natureza, como as flores que nós acabamos de ver, como o verde das matas, dos jardins. Aí nós encontramos a presença divina, alegrar os nossos dias, às vezes turbulentos. Mas quando nós volvemos o nosso olhar a essa natureza, nós percebemos que tudo está no seu lugar certo. E nesse momento, ó Pai de amor e misericórdia, nós vos pedimos, humildemente, que esteja com todos os irmãos aqui presentes, dando a cada um aquilo de que mais necessita no momento, e que possamos, como esse girassol que aqui se encontra na mesa, procurarmos a luz que aquece, que esclarece, que fortifica, a luz do Evangelho de Jesus. E quando nos sentimos só, nós procuramos aquele outro girassol que faz parte da nossa vida, para nos olharmos frente a frente, nos fortalecendo em cada um de nós. É assim que nós nos sentimos nesse momento, fortalecidos pela presença de todos vocês aqui nessa casa de Jesus, onde nós completamos os nossos sentimentos, onde nós compartilhamos essa vivência do Evangelho de Jesus. Que possamos, nessa manhã, usufruir de todas essas bênçãos que vêm do mais alto e levarmos para o nosso íntimo, para o nosso coração,
as palavras que aqui hoje nós vamos ouvir. Nós desejamos ao nosso irmão Pedro, nessa manhã, uma excelente exposição, que a espiritualidade esteja, como já está, te amparando e iluminando os teus pensamentos. Fique à vontade, irmão, a palavra é sua. Graças a Deus. Muito bom dia a todos. O nosso bom dia também aos caros colegas internautas que nos assistem neste momento. Os nossos votos de muita paz, de muita luz e de muita alegria em nossos corações, por mais uma oportunidade, por mais um dia que o Pai maior nos concede neste plano terreno. Também a nossa alegria de estarmos nos reencontrando com cada um desses irmãos espirituais, esses irmãos desencarnados que aqui se encontram, para juntos aprendermos, adquirirmos estes conhecimentos libertadores, consoladores, que esta abençoada doutrina espírita nos concede a cada instante. Dando prosseguimento às exposições doutrinárias, nós trazemos para esta manhã um tema bastante sugestivo, principalmente nos dias atuais em que vivemos, de transição planetária, que é o planejamento reencarnatório. Para isso, nós precisamos reportarmos de algumas premissas, de alguns princípios que a doutrina espírita nos oferece. Por exemplo, quem somos nós? Será que a vida é somente essa aqui do corpo físico? Será que a vida continua? Ou seja, sobre a imortalidade da alma, sobre a pluralidade das existências, para que desta forma nós possamos compreender as dores, os momentos difíceis que muitas das vezes batem à nossa porta. Eu gostaria de iniciar perguntando a todos nós: será que é por acaso que nós estamos aqui na Terra? Quantas vezes nós já ouvimos um certo dizer que eu não pedi para nascer? Quantas vezes talvez nós não nos falamos: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nesta família? Quantas vezes já nós não nos questionamos em relação à providência divina? Meu Deus me abandonou. Por que eu sofro tanto? Por que nada dá certo na minha vida? Por que os meus relacionamentos não dão certos? Por que eu tenho tanta dificuldade com aquele filho, com aquela mãe, com aquele pai, com aquele familiar? Nem vou falar da sogra, né?
que eu particularmente tenho como uma mãe, uma segunda mãe. Quantos desafios que nos apresentam no dia a dia, que nós não conseguimos compreender, achamos muitas vezes que Deus não existe, que Deus nos abandonou, que nada dá certo, que tudo vai para trás. Será que existe Deus? Será que existe essas leis divinas? São questionamentos que todos os dias nós fazemos, pois estamos num planeta de provas e expiações, e é natural que as dores, os sofrimentos nos chegam. Mas quando nós não temos esse conhecimento, quando vemos um familiar enfermo, um jovem, quando vemos uma criança retornando para o plano espiritual, como assim? Tão jovem, com um futuro pela frente, quantos projetos. Quantos questionamentos que nós fazemos diariamente. E para que possamos entender esses mistérios que ainda para muitos se apresentam sobre a vida aqui na Terra. Por que eu sofro tanto? Por que aquele familiar difícil? Por que muitas vezes a limitação do meu corpo físico? Onde outros gozam de perfeita saúde. Por que a minha vida é tão difícil? E a do vizinho parece tão fácil, tão bela. Então, nesta manhã, esse tema vai trazer para nós esse entendimento, essa compreensão de quem somos nós, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui na Terra, qual é o objetivo da minha vida. Será que a dor na minha vida é um castigo? Será que Deus castiga? O que eu fiz para merecer tantas dores? Quanto mais eu rezo, um ditado popular, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Tudo isso nós vamos ver com esse planejamento. E partindo desses princípios da doutrina espírita, que nós somos espíritos imortais, que nós não morremos, que o que morre é o nosso corpo físico, que a nossa vida para uns tem 10 anos aqui na Terra, 20, 100, outros para tem 1 segundo, 2 segundos. Que após esta vida aqui na matéria, nós retornamos para a nossa verdadeira casa, que é a pátria espiritual. Pois estamos no mundo, mas não somos do mundo. Aqui apenas de passagem, com um propósito, com um objetivo muito grande, que é nos melhorarmos, que é nos evoluirmos. E através desse processo da reencarnação, ou seja, dessa volta do espírito para um novo corpo, para uma nova caminhada, para o recomeço, por assim dizer. Quando desencarnamos ou
morremos pelo fenômeno da morte, como assim muitos chamam, a vida não acabou. Nós retornamos para a pátria espiritual, lá ficamos nos preparando, estudando, analisando, para posteriormente retornarmos para a terra, para darmos continuidade na nossa vida. E aí que entra esse planejamento reencarnatório. É onde o espírito, aonde se alarga a sua visão espiritual, pois aqui na terra ainda é muito estreita. E nós começamos a estudar, a planejar o nosso retorno para este mundo corporal. Analisamos as nossas necessidades, não mais do corpo, não mais da matéria, mas sim as necessidades do espírito, que são diferentes, que têm uma outra conotação, uma outra visão. E assim, estudando conforme as necessidades do espírito, planejando cada detalhe da nossa vinda para a terra, a escolha dos pais, filhos, profissão, enfim, escolhendo conforme a nossa necessidade, como os Espíritos nos dizem em O Livro dos Espíritos, os gêneros das nossas provas, não por detalhes, não que cada coisa da nossa vida aqui na Terra está programado, porque nós escolhemos os gêneros das provas que nós vamos passar, mas nós somos dotados do livre-arbítrio. E dependendo do nosso livre-arbítrio aqui na Terra, pode tudo mudar. Então, desta forma, para que possamos entender melhor a questão do nosso planejamento reencarnatório, eu gostaria de trazer uma breve história que está lá no livro Imortalidade da Alma, de Hermínio Miranda, que vai trazer para nós uma reflexão para que possamos entender um pouquinho dessa nossa vida aqui na Terra. Tem outra história que é bem conhecida de todos nós, no livro Missionários da Luz, e que serve de referência para todos, aqueles que queiram ver. É a história da reencarnação de Segismundo, Raquel e Adelino, que numa encarnação passada, Segismundo, por ódio, por ciúmes, tirou a vida de Adelino, e posteriormente Raquel tomou uma vida não tão boa, parando num prostíbulo, enfim, comprometendo bastante a vibração deles. Retornam para o plano espiritual, se reequilibram, se preparam para retornar novamente para a Terra, e agora Segismundo como filho deste casal, Raquel e Adelino. Isso está no livro, quem quiser ler a história. Mas a história que eu queria trazer é a seguinte, que foi relatada por Edgar Cayce, notável médium americano, cuja última encarnação que temos notícia ocorreu no período de 1877 e 1945. Stella era uma senhora simpática, tranquila e algo tímida, que sempre teve vida difícil, sobretudo depois que, por motivos conjugais e financeiros, se viu na contingência de educar a única filha às próprias custas. Amigos aconselharam-na, então, a trabalhar na área de enfermagem. Tempos depois, Stella foi encaminhada
a uma família rica que procurava alguém para cuidar de um parente enfermo, em troca de bom salário e moradia para si e sua filha. Quando Estela viu pela primeira vez o enfermo do qual deveria cuidar, ficou chocada com a situação do mesmo. Tratava-se de um homem de 57 anos, em completo estado de retardamento mental. Sua cama era cercada por uma jaula de ferro. O doente ficava a maior parte do tempo sentado, rasgando a roupa que lhe vestiam. Recusava-se a comer, mantendo-se em permanente estado de imundície, devido à falta de controle das funções fisiológicas. O olhar era vago, perdido em si mesmo. A inexpressividade ao falar indicava que não tinha a menor consciência do que ocorria à sua volta. Tomada de coragem, Estela entrou na jaula para cuidar do seu paciente, mas devido às condições reinantes, não conseguiu controlar as náuseas e se retirou. Presa de angustiante sentimento de ânimo, imaginou que a tarefa poderia ser superior às suas forças. Orientada por benfeitores espirituais, através do médium Edgar, entendeu que já 2 vezes no passado os caminhos de Estela e daquele homem se haviam cruzados. No Egito, ele havia sido filho dela. O asco que ora sentia por ele, no entanto, provinha de uma existência no Oriente Médio, na qual ele fora um rico filântropo, que, no entanto, levava uma vida de devassidão, uma espécie de harém, onde praticava abusos de toda sorte. Estela fora então uma das infelizes que tinham de se submeter aos seus caprichos. O reencontro de ambos na presente reencarnação visava ao perdão mútuo, reajustando-se perante a lei de Deus. Estela foi também esclarecida por Edgar que, se soubesse agir com afeto, o doente responderia aos seus cuidados. Cabia-lhe então, portanto, aprender a amar o enfermo, disposta a reparar o passado distoso. Abandoná-lo não seria a solução, porque a ligação entre os dois continuaria em suspenso, a invadir os domínios de futuras existências. Estela jamais ouvira falar de reencarnação. Edgar lhe disse ainda que numa outra existência na Palestina, ela cuidara de crianças deficientes e que, portanto, estava habilitada ao trabalho junto ao paciente. E assim foi feito. Para encurtar essa história, o pobre homem, de fato, respondeu ao tratamento carinhoso de Estela e começou a alimentar-se espontaneamente, a conservar-se limpo e vestido com um olhar pacificado. Ele seguia Estela sem perdê-la de vista em 1 minuto. Assim é a nossa vida. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Allan Kardec. A reencarnação, meus queridos amigos, é um processo educativo. Jamais é um processo punitivo. Estamos aqui na Terra não para sofrermos. Sofremos porque, na maioria das vezes,
estreitamos os nossos olhos e olhamos a nossa vida apenas com os olhos da matéria. Não conseguimos compreender e enxergar com os olhos do Espírito. A dor, o sofrimento, os desafios que nos encontram nesta jornada terrena são medicamentos de reajustes, medicamentos que fazem com que nós nos melhoremos, que nós avancemos na nossa caminhada evolutiva. Nós não estamos aqui na Terra sem nenhum propósito. Deus, que é nosso Pai, amoroso e bondoso, justo, nos concede a reencarnação como um processo de aprendizagem. Deus jamais castiga, Deus corrige. E através das suas leis é que vamos nos nós vamos nos aproximando deste Pai. Então, aqui na terra, aquele familiar difícil, aquela vida sofrida que levamos muitas vezes, ficamos sem entender. Se temos esta possibilidade, devido ao nosso avanço moral no plano espiritual, fazermos o nosso projeto de vida aqui na Terra, perguntaríamos, será que projetamos a nossa vida aqui na Terra para sofrer? Será que o nosso projeto foi eu escolher aquele familiar difícil, aquele problema de saúde, aquele problema financeiro? Como assim, Pedro? Quem que de nós que aqui escolheria agora sofrer? Ou faria uma outra pergunta. Quem de vocês, se fosse para fazer uma escolha neste momento, entre a prova da riqueza e a prova da pobreza, quem de vocês escolheria a prova da riqueza? Não precisam me responder. Quem escolheria a prova da pobreza? Acredito que com os olhos da matéria, todos nós escolheríamos a prova da riqueza. Com certeza. Mas com os olhos do Espírito não. E aí, porque os Espíritos nos alertam que a prova da riqueza é muito mais difícil, muito mais tentadora que a prova da pobreza. Pois as facilidades que tem poderiam prejudicar a nossa vida reencarnatória. Então, tudo tem um propósito na nossa vida. Tudo tem um porquê. Tudo está nos planos de Deus. Tudo se encontra num planejamento que nós fazemos para que possamos evoluir. Outra coisa muito importante que se diga neste momento: nem todo sofrimento hoje, nem toda deficiência ou dificuldade que nós encontramos no nosso corpo físico ou na nossa vida quer dizer corresponder como uma falta lá atrás. Porque senão podemos dizer, não, hoje eu estou sofrendo isso, eu não consigo enxergar porque eu tirei o olho de alguém lá atrás. Não é regra. Não é regra. Muitas das vezes um espírito que já se encontra num processo mais adiantado, mais evoluído,
e que se sente capaz de vencer essa prova, ele pede para a espiritualidade para vir, às vezes num corpo deficiente, numa situação difícil aqui na terra, para que ele possa progredir mais antes. Mas isso não quer dizer que ele é um devedor lá atrás. Então são escolhas que nós fazemos a cada instante, bem que dizem que a nossa vida é feita de escolhas. O que nós precisamos compreender e que a doutrina espírita nos oferece tão bem é esse autoconhecimento. Que ora nós estamos de passagem aqui por este plano, que as dores, as dificuldades, os sofrimentos, aqueles questões familiares tão difíceis, elas são passageiras. Que nós não desistamos da nossa reencarnação. Que nós não abreviemos a nossa vida pelas portas do suicídio, perante uma dificuldade, perante um sofrimento, porque é uma porta falsa. Porque os nossos problemas as nossas dores vão aumentar ainda mais. Bendita é essa oportunidade de estarmos juntos com aquele familiar difícil, com aquele filho rebelde. Bendita a oportunidade da maternidade. Bendita a oportunidade do reajuste. Reconcilia-te com o teu adversário. Jesus nos alerta. E esta é a oportunidade. Só que nós também, Deus é tão sábio, que nos concede outra dádiva, que é o esquecimento do nosso passado. Imaginemos nós lembrarmos, estarmos ao lado da nossa esposa e o filho, por exemplo, e dessa história de Sigismundo, que numa vida passada ele tirou a vida. Como é que nós reagiríamos perante uma situação dessa? Então, vem-nos o esquecimento do nosso passado, para que possamos recomeçar a nossa caminhada nesse processo de reajuste. Esta é a finalidade da reencarnação. De nós quitando nossos débitos, as nossas dívidas, por assim dizer. Bem-aventurados os aflitos, os que choram. Ainda não entendemos muitas vezes como assim ser bem-aventurados os que choram, os que sofrem. Se olharmos somente uma vida, somente uma reencarnação, lógico que não tem lógica. Mas como já dissemos, estamos aqui na terra de passagem. E cada acontecimento da nossa vida tem um propósito. A dor é um despertador para nós. A dor é algo que nos alerta, sinal amarelo. Algo está errado. Precisamos mudar a forma. Precisamos mudar esse caminho. Estamos também inseridos nesse processo tudo, além do livre-arbítrio, numa lei de causa e efeito. Ou seja, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Precisamos aprender a agir de forma meritória. Plante o bem, colha o bem, que tudo que é bom vem. Nós só recebemos aquilo que nós damos.
E se muitas das vezes ainda não recebemos aquilo que nós damos, oremos por esses. Não queiramos plantar arroz hoje e querermos colher feijão amanhã. Todos os dias nós estamos semeando. Todos os dias da nossa vida nós estamos colhendo. Mas uma coisa muito importante, o Pai, que é toda bondade, que é toda justiça, Ele, mesmo com as nossas rebeldias, mesmo com as nossas plantações ainda equivocadas, Ele nos auxilia a todo instante. Nos concede anjos aqui na terra. Quantas pessoas que aparecem na nossa vida. Muitas vezes que chamamos do nada, que não existe. Naquele momento de dificuldade, vem aquele amigo e nos diz, força, vai lá, você consegue. Como também a espiritualidade amiga, todo instante está tentando nos ajudar a nos melhorarmos. Por isso, é nosso dever precisamos nos modificarmos, precisamos nos conhecermos o porquê da dor e não nos revoltarmos, porque daí nós estaremos ainda adquirindo mais tormentos para a nossa vida. É fácil falar? Falar é fácil. A gente sabe que é difícil um problema financeiro. A gente sabe que é difícil uma dificuldade na família. Aqueles pais, muitas vezes, ainda com o vício do álcool. Quanto que é difícil por uma mãe ver o seu filho tomado pela droga. Quanto sofrimento para aquela mãe. Quanto sofrimento. Mas tudo tem um propósito na nossa vida. E não viveremos nada que não seja para o nosso crescimento espiritual. Com essas dores, com essas dificuldades que passamos, com esses desafios na vida, quanto que nós crescemos. Muitas vezes chegamos a falar, eu nem sei de onde que eu tirei essa força. Eu nem sabia que eu tinha essa força para superar tamanha dor, tamanho sofrimento. Mas confiemos sempre na bondade divina e certos de que a nossa vida, sim, tem um planejamento em outra dimensão, que nós não estamos aqui, temos um auxílio do outro plano, que nós não estamos aqui na terra jogados à mercê da dor, do sofrimento, que cada situação dessa tem um propósito na nossa vida, que não vejamos mais a dor como um inimigo, mas sim como um aliado da nossa vida, para que possamos dessa forma crescer, melhorar, e que possamos nessa reencarnação, ao retornarmos para o plano espiritual, retornarmos melhores. Se nesse instante
fôssemos chamados para retornarmos para a pátria espiritual. Se nesse instante, fiquem tranquilos, que ninguém morre, né? Mas se morrêssemos agora, como que nós chegaríamos no plano maior? Melhores do que aqui chegamos, do mesmo jeito? Piores não, porque nós nunca regredimos. A nossa meta sempre é progredir. Podemos estacionar. Como que nós estamos aproveitando a nossa reencarnação? Como que nós estamos aproveitando cada minuto da nossa vida junto àquele familiar, junto aos nossos amigos, junto à nossa sociedade? Como que nós estamos agindo perante aquele irmão que hoje passa pela prova da dificuldade, da escassez? Quantas vezes eu já vi na rua esses irmãos que juntam, né, esses recicláveis na rua, sorrindo. Passam ali na frente de casa, que é meio subidinha assim, empurrando aquela carretinha cheia de materiais, né? Sorrindo. E nós, muitas vezes, que temos saúde, temos alimento, temos vestuário, nós reclamamos. Temos dificuldades, sim. Não estou desmerecendo, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo a dor de ninguém. Porque toda dor é uma dor. Cada um de nós enfrenta de uma maneira. Mas que possamos enfrentar de uma forma diferente, com uma visão confiantes, certos de que nós somos capazes, sim, de vencer qualquer dificuldade da nossa vida. E não nos entreguemos aos processos depressivos, aos processos de pensamentos negativos. Como bem disse a nossa irmã Mari na exposição dela, né? Exaltando a força que cada um de nós tem, o poder que está nas mãos de cada um de nós. E nós vamos conseguir. Eu gostaria, esse tema é muito abrangente. Eu procurei trazer de uma forma bem simples, no cotidiano nosso. Mas nós vamos, aqueles que queiram se aprofundar mais, tem vários livros, A Imortalidade da Alma, Os Missionários da Luz, o próprio Evangelho, o Livro dos Espíritos, as questões, acho que, se não me engano, 458 a 472, uma coisa assim. Tem vários materiais para que vocês possam também ajudar nesse processo. E eu gostaria de concluir essa nossa reflexão com um vídeo para que possamos também compreender um pouquinho mais a respeito da nossa vivência aqui na Terra. Desde já agradeço, deixo o abraço fraterno, fortalecedor, e que aproveitemos a cada segundo da nossa reencarnação, certos de que não estamos aqui ao acaso, que temos um propósito, um objetivo. Nascestes no lar que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possuís os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos,
mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na sua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítimas. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograme tua meta, busque o bem e viverás melhor.